Bom dia. Bom dia, pessoas amadas e abençoadas. Bom dia, Celi. Tudo bem? Celi é uma amiga que eu conheci lá no Método CIS a última vez que eu fui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Para quem não sabe, eu estou realizando uma média de 2 lives por semana com o tema Plenitude, que é o tema do livro da Camila Vieira, Plenitude, que fala sobre viver plenamente. E hoje estamos no dia 5. Hoje eu estou abrindo aqui a live para falar sobre o dia 5. E o dia 5 fala sobre você foi feito de uma maneira, de um modo muito especial. Você foi feito de uma maneira, de um modo admirável. E quando eu li essa parte, eu pensei, nossa, identidade, com certeza. É um tema que fala e que trata da nossa identidade como seres humanos. Então, vamos lá. Você foi feito de maneira plena, admirável e especial. É o tema da página 49 do livro Plenitude. E diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecesse no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Meus olhos viram o meu embrião. Todos os dias foram determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Essa passagem está em Salmos 139, do 13 ao 16. Então, nós fomos criados por um grande engenheiro, um engenheiro do universo. E esse engenheiro, que é Deus, ele nos criou de uma maneira muito especial e sábia. Cada um de nós fomos desenhados e projetados nesse plano superior. E ali no texto diz assim: teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias foram determinados para mim, foram escritos no teu livro antes mesmo de qualquer um deles existir. Então isso fala de um carinho especial que Deus tem para conosco. E o texto ele foi escrito pelo rei Davi, mas ele fala muito sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Fala muito sobre verdades sobre a nossa vida. Quando a gente olha para a profundidade que é o corpo humano, quando a gente aprende lá na escola todo o funcionamento do corpo humano, as células, os batimentos do coração, o bombeamento do sangue para o corpo. Quando olhamos para as veias circulando, levando todo esse sangue para cada pontinha do nosso corpo, os nossos cabelos que caem e que logo depois nascem para a profundidade dos nossos olhos, quando olhamos para
o funcionamento do intestino, do rim, que filtra todo o sangue. Quando a gente para analisar todo o funcionamento perfeito do corpo, perfeito, a gente pode se dar por conta que aquilo tudo foi criado por alguém. Como pode tudo funcionar com tanta perfeição? Eu não digo assim para o meu coração, olha, para de bater, não quero mais. Ou acelera, bate mais rápido aí. Não. O corpo ele tem um compasso perfeito e tudo funciona nessa perfeição. E então não é um mero acaso. Não é um mero acaso. Nós fomos criados por esse grande engenheiro do universo, com perfeição. E na passagem fala sobre imagem e semelhança. Há passagens que falam sobre nós termos sido criados imagem e semelhança. Então, ali diz, eu fui feito por ti e todas as tuas obras são maravilhosas, ou seja, nós somos maravilhosos. Nós somos uma obra maravilhosa. Então, quando eu falei ali sobre isso diz respeito da nossa identidade, eu te pergunto, por que a gente se perde dessa identidade? Por que a gente se perde da perfeição? Por que a gente se perde dessa frase de ser imagem e semelhança? Eu e você não nascemos do mero acaso. Nós não nascemos do mero acaso. Entenda, se algum dia tu ouviu assim que você nasceu por uma irresponsabilidade dos teus pais, é mentira. É mentira. Você não nasceu por acaso, você não nasceu por irresponsabilidade de seus pais. Você teve uma data, teve um tempo, teve alguém desse vasto universo ou algo muito superior que determinou a tua data, o local e onde você viria. Quem seriam os teus pais? Esse grande engenheiro do universo, ele usou o útero da tua mãe. Ele usou o útero da tua mãe para fazer com que você venha para cá, para que você tivesse vida. Então, você pode ter ouvido algumas frases fortes do tipo: eu não queria ter tido você, eu não queria ter ficado grávida, eu não queria ter tido mais filhos, mas engravidei de você. Você pode ter ouvido palavras assim e frases como: eu estava só namorando e quando eu vi eu estava grávida de você. Você pode também ter ouvido assim: eu nem queria, me obrigaram a ter você. E isso pode doer muito ainda aí dentro. Mas hoje eu quero que você dê um novo significado para isso tudo. Você pode dar um novo significado. Diga para si mesmo: não, eu não sou um acaso. Eu não sou essa frustração que tu carrega.
ou que o outro carrega, porque a frustração ela pode ser de mãe ou de pai. Eu não sou a tua decepção, mãe. Eu não sou a tua decepção, pai. Eu não sou a tua decepção, meus avós. Eu sou. Eu fui criado, imagem e semelhança. Eu não nasci por mero acaso. Eu não vim ao mundo por mero acaso. Você foi uma semente plantada, perfeita, no útero da tua mãe, porque o grande engenheiro do universo queria te ter aqui. Então, não importa o que ela disse, não importa o que aconteceu, não importa se teu pai abandonou ela, se deixou ou se teus avós não aceitaram a gestação da tua mãe. O que importa é que você é um ser que foi planejado, projetado em uma outra dimensão e que veio para cá para ter vida e vida em abundância. Eu quero te dizer que o Senhor, esse grande engenheiro do universo, criador de todas as coisas, ele não perde tempo criando coisas e pessoas inúteis. O grande criador do universo, ele não perde tempo criando coisas inúteis. Se você está aqui, é porque você é útil. É porque ele pensou minuciosamente em você. Ele te desenhou, ele te projetou. E ele te colocou numa família. Ele usou essa família de suporte para que você viesse. Você não é as tuas dores, entenda? Você não é o teu passado, você não é esse peso que teus pais podem ter colocado nas tuas costas, dizendo que você é a decepção deles, ou que eles não queriam ter tido filhos, ou que foi muito difícil te ter. Você não é isso. Você não é o seu passado em que pessoas te maltrataram e te criticaram e te rejeitaram. Você não é isso. Isso foram eventos que aconteceram na tua vida e que formaram as tuas memórias. Entende? Faz sentido? Então, tudo aquilo que te magoou, que te entristeceu, que te fez sentir sentimento de culpa e dor, tudo aquilo que te feriu, te traumatizou, aqueles sentimentos de traição, de desprezo, de injustiça, você não é nada disso. Se na tua infância tu teve dor da rejeição, dor do abandono, dor de ter sido deixado de lado, dor da manipulação talvez, dor da injustiça, alguém te fez algo e foi muito injusto. Você não é isso. Você não precisa ficar remoendo esse passado de dor. Você não precisa agir como a tua criança agiu. E hoje, se por acaso você prometeu para si mesmo que nunca faria como os teus pais fizeram e está fazendo igual, dê uma chance a si mesmo. Pare de culpá-los e pare de se culpar. Pare de se maltratar. Assim como pessoas feridas ferem,
pessoas magoadas magoam. Só que pessoas curadas curam. Pessoas curadas curam. E tudo que veio para o teu caminho nessa jornada foi permitido, porque às vezes o grande Criador do Universo, ele não tem uma forma de chegar até você a não ser através da dor, porque ele sabe que a maioria das pessoas tem um vício, só procuram por ele quando estão com problemas. Então, tudo aquilo que tu passou, que tu passa às vezes na tua vida, de dor, de tristeza, de raiva, de desprezo, de humilhação, são sinais, são situações que o grande engenheiro do universo coloca ou permite que aconteçam para que você se conecte com ele novamente. Que você fique mais próximo dele, se caso você já está conectado. Então eu quero te fazer um convite. Não fuja dos planos e do projeto original que Deus criou para você. Não fuja e não tema também. Você pode estar passando por situações em que você fica fugindo o tempo todo de algo que você gosta muito ou de algo que você quer muito, por mero medo. Medo do que vai acontecer, medo do futuro, medo se vai dar certo, medo de ser insuficiente. Medo de trocar de emprego, às vezes, de assumir um cargo maior, ou medo de investir numa relação, num relacionamento, afinal você foi tão ferido antes, ou ferida, e aí você tem medo. Mas e aí? E quais são os planos dele para você? Você para se conectar? Ou você vive a sua vida acelerada, correndo o tempo todo e não tem tempo nem de pensar? Você não consegue absorver nem os próprios pensamentos, nem parar para analisar quais são os teus pensamentos. Nossa, o que eu tenho pensado? E aí você acha que se conecta com Deus e não. E aí você não sabe nem os teus planos, quais são os planos dele para você. Então, tudo que aconteceu lá na tua infância, no teu passado, tudo que te disseram a teu respeito, se te maltrataram, se te humilharam, se usaram palavras pesadas, isso foram mentiras colocadas na tua mente, que ficaram impregnadas ali, formando tuas memórias. E hoje, adulto, tu não consegue andar para frente, trocar de cargo, trocar de profissão, trocar de empresa, investir num relacionamento novo. Às vezes você não consegue nem ser um pai melhor ou uma mãe melhor. Você não consegue dar um abraço de qualidade nos teus filhos, ser mais presente na família porque você é viciado em trabalho ou viciada em trabalho, porque você acha que você é incapaz de amar, que você acha que você é não merecedor do amor, porque você acha que você é insignificante ou inútil, porque inconscientemente aquelas frases que foram faladas para você lá na infância, elas ressoam aí dentro, e você acha que a importância de você está no trabalho, no desempenho da empresa, e aí você esquece de você mesmo. Aí você esquece que você é capaz de amar.
Aí você esquece que você tem uma família. Olha bem, observa. Quando a gente vai ter uma casa, quando a gente decide ter uma casa, a gente chama alguém, né? A gente chama uma pessoa e a pessoa vem com uma equipe, engenheiro, todo aquele pessoal que constrói a casa. Ali é determinado o tamanho, o espaço, é analisado as quantidades de coisas que farão parte dessa casa. O engenheiro, junto com as pessoas da equipe dele, decidem quantas colunas terão a casa, as divisórias, a fundação, se for um sobrado, quanto de profundidade tem que cavar para fazer a base, o alicerce dessa casa. E é uma casa, mas ao ser construída, se o engenheiro ou a pessoa que está construindo, ela erra uma coluna, ela erra uma fundação, todo o resto fica impactado. E se você constrói essa casa e vai morar nela assim, desse jeito, e daqui a pouco dá um problema, e você chama outra equipe, e aí você se dá por conta que aquele engenheiro primeiro, ele não deixou o manual, ele não deixou a planta, ou ele deixou e você não lembra onde está. E aí aquela outra equipe que vem corrigir um problema, ela vai fazer um furo na tua parede e ela acerta um cano e ela vai consertar e não fica legal. Aí você chama um outro pintor para arrumar a parede e ele pinta, só que não é a cor que tu queria. Tu escolheu, mas deu muita diferença. E aí você fica com aquelas cores na tua casa. Igualzinho você, que anda com roupas que não dizem respeito à tua identidade, que se veste, se maquia para não mostrar quem você realmente é, que vai a lugares para dizer que vai, para dizer que pertence, para se sentir mais capaz, para se sentir observado ou amado. Você veste roupas e cores que não tem nada a ver com você. A tua identidade está distorcida, igualzinho essa casa que veio um pintor e usou uma tinta que tu não queria. E aí, essa casa tem um problema no piso. E aí tu pede para alguém vir consertar. A pessoa não acha o mesmo tipo de piso e coloca outro. E você chega e olha, ficou tudo diferente. Aí tu olha para tua casa de vez em quando, ela tá cheia de retalhos. Um piso de uma cor, outro piso de outra cor, todo cheio de partes. E aí você olha para você cheio de partes, de retalhos, cheio de pedaços, onde inúmeras vezes você foi se machucando, pessoas foram te machucando, te maltratando, te humilhando, te desprezando, te ferindo. Pessoas que fizeram muitas coisas para você
E você foi juntando esses pedaços, essas partes, e você está aqui todo retalhado, igual um piso de uma casa que, ao ser consertado, aquela pessoa que foi arrumar não conseguiu achar outro igual e ficou tudo diferente. E aí você, assim desconectado dessa tua identidade, vai sobrevivendo, vai só empurrando o tempo para frente, empurrando, empurrando, como se a vida fosse só levantar, trabalhar, pagar boleto, passar no mercado, chegar em casa, fazer a janta, dormir, levantar, ir trabalhar, pagar boleto, ir no mercado, fazer janta e dormir. E não. O grande Criador do universo, ele não nos trouxe para esse lado de cá, para sermos meros funcionários, pessoas que levanta, trabalha, chega em casa, dorme, levanta, trabalha, chega em casa, dorme. O grande Criador do universo nos trouxe aqui para ter uma vida plena. Por isso, o livro Plenitude. Nós viemos para ter uma vida plena, cheia de abundância. Abundância significa muito amor, muito carinho, respeito, reciprocidade, generosidade, espírito altruísta, compaixão, dinheiro, pessoas amadas e queridas na volta. Desafio sim, mas sempre com a melhor resolução daquele desafio. Uma vida em abundância, uma vida em que tu tem problemas, mas que tu resolve aceitá-los com gratidão e resolvê-los com tranquilidade. Porque tu sabe, porque tu confia que tem pessoas que te ajudem sempre. Trazer mais leveza para a vida. Trazer mais leveza, mais paz. Débora, tu pode perguntar assim, Débora, quem são essas pessoas que nos magoaram, nos feriram, nos machucaram e que me formou, que me trouxe, que me fez essa colcha de retalhos, esse monte de retalho, que me deixou assim, todo retalhado, igual o piso? São pessoas que passaram na tua vida e na minha vida e que foram ajudando a compor as tuas memórias. Podem ser teus pais, as pessoas que te criaram, teus tutores, teus professores, todos que passaram pela tua infância, adolescência e até a tua fase adulta, mas principalmente desde o ventre da tua mãe até os 12 anos de idade. Tudo que tu viu, sentiu e ouviu formou as tuas memórias e formou aquilo que eu chamo de crenças, aquilo que tu acredita sobre certo, errado, verdadeiro. E essas crenças, elas ficam impregnadas na tua mente, no teu corpo, de uma forma que fazem com que você viva elas todos os dias. Então, às vezes, se tu não tá dando um passo diferente na tua vida, é uma frase que tu ouviu lá. Tu faz tudo errado. Tu não faz nada direito. Tu fazer isso, tu não sabe fazer nada direito.
frases que geraram forte impacto emocional, mesmo que você não acredite. Sabe situações que você sentiu vergonha, que você sentiu que foi criticado, desprezado, humilhado? Essas situações, elas criam caminhos na tua mente, caminhos neurais, que você nunca mais se permite a fazer algo em que você tenha certeza que vai dar certo. Você passa o tempo todo correndo atrás de perfeição, porque morre de medo de ser rejeitado, desprezado ou humilhado, maltratado. E isso é uma máscara que a gente veste, você e eu vestimos, que tem muito a ver com orgulho. Enquanto a gente não derruba essa máscara, essa proteção, que é um medo da rejeição absurdo, você segue entristecido por dentro, porque você não consegue viver em plenitude. Você não consegue dar o seu melhor, você não consegue subir de cargo, você não consegue trocar de emprego, você não consegue investir num relacionamento porque se sente incapaz, ou porque tem medo de ser abandonado, porque tem medo de ser traído. Eu quero te trazer agora uma outra reflexão. Você sabe o que a sua mãe sentiu quando ela estava grávida? O que a sua mãe pensou enquanto estava grávida de você? Você sabe se ela te esperou com medo, se ela sentiu ansiedade, se ela se sentiu desprotegida? Tu sabe se ela te amou desde o início? Se ela fazia carinho na barriga? Se ela cantava músicas para ninar você dentro do ventre dela? Você sabe se o teu pai te amou? Você sabe se você foi fruto de um susto, como eles dizem? Se eles te quiseram e te esperaram desde o início? Você sabe se os teus avós fizeram festa quando você estava ali na barriga? Se eles te quiseram, se eles te aceitaram? Você sabe o que a tua mãe realmente sentiu durante a gestação? Porque tudo isso formam também memórias. E memória fica impregnada na carne. A gente não sabe o que aconteceu com os nossos pais. E muitos nunca saberão, porque talvez o que a nossa mãe ouviu, sentiu, passou, foi tão forte, tão dolorido, que ela tem até vergonha de contar. Então, é muito fácil às vezes a gente julgar nossos pais terem nos abandonado, ou nos deixado, ou terem agido conosco com um certo desprezo ou frieza durante a infância, sendo que a gente não sabe a verdade. A gente não sabe a verdade e muitos de nós nunca saberemos, porque talvez nossa mãe engravidou e os avós disseram: não, eu não quero. Podem ter falado coisas como ela ter desonrado eles, eles podem ter dito inúmeras coisas. A dor da rejeição de um ser humano, aqui e agora, adulto, pode ter começado lá no útero da tua mãe.
Você não tem ideia, mas ela pode ter sentido muito medo de te ter. Ela pode ter se sentido desprotegida, afinal o teu pai, ele ficou tão assustado que ele decidiu ter outra família, fazer outras coisas e deixou ela sozinha. Entende? Então, alguns de nós podem ter passado por uma rejeição já no útero de nossa mãe. A gente não sabe o que ela ouviu dos pais, dos avós, dos irmãos mais velhos. A gente não sabe. A gente não sabe o que ela passou. A gente não sabe se ela entrou em desespero, se ela pensou em abortar, se ela chorou, se ela pensou em suicídio. A gente não sabe. E muitos de nós nunca saberemos. Porque muitas de nossas mães têm vergonha de contar o que realmente aconteceu. Então, seja gentil e amoroso com sua mãe. Seja gentil e amoroso também com seu pai. A gente não sabe qual sistema de crenças que ele carrega para ele ter te deixado, por ele ter te abandonado. A gente não sabe. Você não sabe. E talvez ele nunca consiga falar também. Então, segundo os neurocientistas de Oxford, Montreal e Colômbia, nosso inconsciente controla 95% de tudo que a gente faz. Estatisticamente, essa base foi feita por 7 dos maiores experts do mundo em questões de cérebro e cognição. Foi um estudo realizado. E então, tudo que você experienciou, vivenciou dentro do útero da tua mãe, tudo está aí armazenado dentro de você, nas tuas crenças, nas tuas memórias inconscientes. Tudo, tudo, tudo. Tudo que ela viu, sentiu, ouviu, pensou, todos os sentimentos estão impregnados no teu corpo. Nós vivemos a partir desses 5% de consciência e a partir desses 95% de inconsciência, do subconsciente. Então, você pode pensar assim: não sou amada e nunca serei. Nada dá certo para mim. Ninguém gosta de mim. Nossa, dá tudo errado na minha vida. Eu não consigo encontrar alguém bacana. Meus filhos não me respeitam. Meus pais não me respeitam, meu Deus. Tudo isso porque tem post-its em você. E sabe aquela vozinha que tu ouve aqui dentro? Uma vozinha da tua mente que diz assim: não sou amada, não sou importante, eu não sou boa o bastante, eu sou insuficiente, eu nunca consigo, eu não faço nada direito. Eu sou um problema para minha família. Eu causei muita dor. Eu sou um desastre. Eu causei muito medo. Eu sou desorganizada. Eu sou bagunceira mesmo. Eu sou preguiçosa.
essas frasezinhas, essas vozinhas que você ouve aí dentro da tua mente, essas vozinhas, elas não são você. São vozes, palavras que foram ditas por outra pessoa e que formaram a tua mente, formaram o teu subconsciente. Essas vozes não são você. Você, lembra, é um plano perfeito. Você foi feito de maneira admirável, perfeita, especial. Então essas vozes não dizem respeito a você. Essas vozes são a prova que o plano original de Deus para você foi adulterado. Lembra da pessoa que vem consertar a casa? Que mexe no piso e não acha um piso igual? Que mexe na parede e causa um acidente, conserta e não fica bom? Lembra do pintor que vem pintar uma parede e a tinta não é igual a que você queria? Assim como o projeto original de uma casa às vezes é adulterado, você não está vivendo aquilo que veio viver aqui de forma surpreendente, surreal e plena, porque o teu projeto original foi adulterado. Adulterado por pessoas que falaram coisas, pensaram coisas, te maltrataram, te humilharam, te desprezaram, negaram o amor, te restringiram o amor. Sabe o que é restringir o amor? É quando a criança, sedenta de carinho e de afeto, ela está em casa e ela abre aqueles bracinhos e você pega só um pouquinho e já solta, e você vai fazer tuas coisas e a criança corre atrás de você e você não pega no colo e você não dá carinho e você diz: vai lá olhar o desenho que eu já vou, vai lá e monta o quebra-cabeça que eu já vou olhar, vai lá e faz tal coisa, vai desenhar e eu já vou lá, e não vai. Você mente para essa criança, você engana essa criança. Aí a criança sente a dor da injustiça. Dor da injustiça. Minha mãe está sempre fazendo alguma coisa e nunca cuida de mim, nunca fica comigo. Minha mãe promete coisas e não cumpre. Dor da injustiça. Bom dia, Mônica. Isso é restringir o amor, é dar só um pouquinho, é dizer para a criança: vai lá, olha lá o desenho, eu já vou lá contigo, vai lá, pinta, já te dou atenção, e não dá nunca mais. É aquela coisa de entregar e não entregar tudo, é dar um pedaço de bolo e não inteiro. É dar o amor só por metade, é restringir. Isso também marca, isso também traumatiza. Ô amiga, viajando então, Tenente Portela, é isso aí. Dá um beijão na tua mãe lá. Então, essas memórias que a gente vai fazendo, vai tendo, essas vivências da infância, elas criam uma imagem distorcida de nós, uma imagem distorcida desse plano original. E nós vamos ficando diferente e vamos sendo adulterados desse projeto original. Bom dia, Ângela, tudo bom? E tudo isso forma o nosso ser. Como eu falei antes, a criança que ela tá ali sedenta por carinho e ela ganha só um pouquinho.
Ela quer ajudar, ela quer servir, ela quer participar, ela quer pertencer na cozinha, né, ajudando os pais ali, a mãe, a cozinhar. E aí a mãe restringe, não permite que ela ajude, ou ensina com má vontade. É restrição de carinho, é restrição de afeto, é dar o afeto só um pouquinho. A memória da criança, ela é formada, as dores, não só pelo trauma, e sim pela essa restrição de afeto. A criança se torna um ser que precisa negar o próprio sentimento, negar essa sensação, essa vontade bom, então pedir abraço é ruim, então querer estar perto dos pais é ruim. E aí a gente vê inúmeros adolescentes trancados no quarto. E muitos pais querem implorar para o adolescente descer quando chega a visita. Mal eles sabem que as crianças já estão desconectadas do amor dos pais há tanto tempo. Restrição de afeto, restrição de carinho, restrição de amor. Aquela criança ganha amor, mas é só um pouquinho. Então, o que você carrega é único, é exclusivo, é perfeito. E você só vive com plenitude dentro dessa perfeição quando você se desconecta dessas dores do teu passado. Quando você se desconecta e cura essas feridas da tua infância. Você só vem aqui para viver a vida e a vida em abundância e tem acesso a essa abundância, essa plenitude, quando você se desconecta e cura essas dores do teu passado. Quando você cala as vozes internas da tua mente, aquela vozinha que eu falei antes. Quando você cala as vozes da mente, você permite, você abre espaço para o novo entrar, para a plenitude vir. Eu vou te falar de novo. Você tem capacidades, dons, habilidades, talentos, personalidade, forma física adequada ao plano original. Você carrega dentro de você algo único e exclusivo que só você tem e só você pode entregar para a humanidade. O que você tem aí dentro é único. Lembra do texto? Diz lá: as tuas obras são maravilhosas. Então, se tu tá trabalhando num escritório e não gosta do que tu faz, se tu vê que não tem mais sentido, que você quer fazer outra coisa, você gosta de música, você gosta de literatura, ou você se vê dando aulas, o plano original é aquilo que tu gosta. É claro que a gente não pode ser radical e dizer para as pessoas assim, não, sai daí, vai fazer outra coisa de uma vez. Tu tem que fazer um desenho, um esboço do que tu quer e como tu vai fazer para chegar lá. A gente não pode ser irresponsável de abandonar aquilo que tá fazendo para ir viver o sonho correndo assim. Tem pessoas que fazem isso. Mas o que eu quero te dizer é que se tu tá num escritório e que o teu sonho é ser chefe de cozinha, monta, investe. Para de ter medo. Se você tem um plano, morar na praia, criar aí as crianças num local seguro e próximo à natureza, investe. Cria uma jornada, um desenho disso, monta um projeto. Contrata um coach para te ajudar nisso e vai viver o teu sonho, vai realizar, busca realizar.
Enquanto tu não realiza os teus sonhos, enquanto tu não caminha para esse projeto e esse plano original, você vive frustrado. Você vive as frases e as palavras que te disseram na infância. Tu não vive a plenitude da vida. E tu sente que está sempre faltando algo. Sabe essas pessoas que volta e meia entra e sai de um relacionamento, entra e sai de um relacionamento, fica com um aqui, fica com outro ali? Tem pessoas que não encerram ciclos. Parece que está sempre faltando algo. Esse algo que está faltando é porque não acessou o projeto original. Esse algo que não acessou, esse algo que falta, aquilo que falta é a falta do projeto original, de fazer aquilo que vem, que queima no teu coração. Relembra, você é imagem e semelhança do Criador. Então tudo que te disseram na tua infância é mentira. Tudo aquilo que doeu, que te machucou, que te desprezou, que te humilhou, é mentira. Você não é a tua dor. Você não é o desrespeito que houve contigo. Você não é essa infância de maus tratos. Você não precisa remoer esse passado e trazer isso para a tua vida. Eu conheço pais que foram extremamente maltratados e eles prometeram a si mesmos que nunca fariam isso. Só que quando o gatilho emocional bate, eles agem igualzinho aos pais deles. E isso é muito triste, porque o ciclo da dor vai se repetindo. É um vício emocional que vai se repetindo. E aí aquela criança cresce achando que ser agredido é normal. Vai virar um adulto que vai agredir também. Então rompa o ciclo da dor. Se permita entrar num processo. Se permita entrar num processo de cura. Se permita viver em plenitude. Para viver em plenitude, você precisa entrar nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada, para olhar para as tuas dores, dar um novo significado para cada coisa ruim que te aconteceu e mudar o comportamento. Então, eu quero trazer para vocês aqui o exercício da página 52 e 53. Para quem tem o livro Plenitude, página 52 e 53. Para quem não tem o livro Plenitude, eu quero que você traga consciência hoje. Quem olhou essa live só um pedaço, pega desde o início e repensa aí tudo aquilo que te magoou na infância ou que te feriu e preste atenção nas frases internas que você escuta. Todas as mensagens que tu vem quando tu vai fazer uma coisa nova, ou quando tu vai investir algo novo, ou quando tu vai comprar algo novo, ou quando tu vai... Você que, por exemplo, pode estar querendo trocar de emprego, alguém que quer investir num relacionamento, qual a frase que vem? Quais são as memórias que tu tem, que tu traz? Quais a vozinha que vem na tua mente, tá? Observa isso no teu dia. E aí, você vai escrever uma lista de 30 frases novas, tá? 30 frases que pode ser tanto virtudes suas, qualidades positivas, quanto coisas que você quer se tornar, tá? Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Então, como eu falei,
aquela pesquisa científica por neurocientistas, diz que nós vivemos todos os dias com 95% do subconsciente no nosso dia a dia. Então, o que você vai fazer? Você vai mudar a programação que tem aqui, que vem com você desde a infância, tá? Ou desde a gestação lá da sua mãe. O que você vai escrever? 30 frases positivas sobre você, sobre quem você quer se tornar ou sobre a tua identidade que já tem qualidades, tá? Então, você vai fazer essas frases escrevendo eu sou na frente, tá? E aí você diz lá, eu sou, por exemplo, se você precisa trabalhar um pouco mais da humildade, eu sou humilde, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou paciente, eu sou mansa, eu sou honesta, eu sou criativa, eu sou uma grande empresária, eu sou uma líder incrível, eu sou influente, eu sou eficiente, eu sou capaz de tudo que eu quero, eu sou merecedora de um relacionamento incrível, eu sou uma mãe extraordinária, meus filhos me amam, me respeitam e me admiram muito. Escreva 30 frases eu sou, 30 declarações sobre a sua vida, mesmo que você ainda não seja, mas é algo que você quer se tornar. Se você tem uma frase aqui, uma vozinha que diz assim, eu sou muito desorganizada, começa escrevendo, eu sou organizada. Se você ouviu muito a frase, eu sou muito desastrada, aliás, você é desastrada, você deve ouvir uma frase dentro da cabeça assim, eu sou muito desastrada mesmo. Então você vai refazer essa frase. Eu sou atenta a tudo que acontece. Eu sou atenta a tudo que me acontece. Entende? Então você vai modificar as frases que você ouve dentro da sua mente, vai escrever 30 frases e você vai fazer isso 21 dias lendo na frente do espelho, com vontade, com animação, com sorriso no rosto. É muito importante isso, porque o Paulo Vieira ele fala que existe uma teoria que se chama Teoria Geral das Memórias. E o Paulo Vieira fala que, dadas as memórias ruins que nós fomos colocando na nossa mente, elas foram, empilhadas, tá? Memória boa, memória ruim, memória boa, memória ruim. Só que o empilhamento de memórias ruins, ele atrapalha, ele deixa até as memórias boas ruins, entende? É como se, não é que deixa ruim, ele faz com que as memórias ruins, elas ficam, elas como se contaminassem as memórias boas. E aí, por isso que tem muitas pessoas que não lembram direito da sua infância. Algum bloqueio emocional ali foi tão intenso que aquela memória ruim, ela encapsula e ela contamina até as memórias boas do cérebro. Então, a pessoa simplesmente esquece do que aconteceu na infância. O que acontece com essa memória? Elas ficam ali no subconsciente, tá? Então, para te criar memórias boas sobre você mesmo, para você mudar essa programação da voz que vem dentro da tua mente, é só empilhando novas memórias. E como tu faz isso? Falando. Sou criativa, sou inteligente, sou sábia, sou calma, sou mansa, sou positiva. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, tu é muito resmunguenta, fulana, você é muito lamurienta. Diga para si mesmo, não, eu não sou isso, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou objetiva, eu sou clara, eu sou concisa,
eu sou pacífica. Mude a programação, tá? E observe o que as pessoas falam sobre você também. Peça um feedback. Pergunte para as pessoas como elas te veem, como elas te sentem, o que elas acham de ti. E faça essa lista de 30 declarações. Leia ela a partir do momento que tu fez essas declarações na frente do espelho, olhando nos teus olhos e com um sorriso no rosto. Após 21 dias, você vai ver uma mágica acontecer. Uma mágica na tua vida. Tá bom? Gente abençoada, muito obrigada por quem esteve aqui. Muito obrigada para quem for olhar depois esse vídeo. E envia esse vídeo para quem você sente no coração que merece ouvir esse conteúdo. Que merece reprogramar a sua mente e limpar esses arquivos que foram colocados aí, que foram distorcendo a tua identidade. Você merece viver em plenitude. Você merece viver de modo especial e admirável, da mesma forma que você foi criada. Um beijo grande. Um bom dia.